Bom dia, sétimo ano. Vamos fazer uma revisão corrigindo o simulado que eu entreguei para vocês em sala de aula. Olha, para iniciar, a gente tem que voltar e lembrar da classificação dos triângulos. Nós podemos classificá-los quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, um triângulo que tenha 3 lados iguais, nós vamos chamar de equilátero. Muito bem. Um triângulo que tem 2 lados iguais e um isósceles. Automaticamente, se eu tenho 3 lados congruentes, que é o que significa iguais em matemática, tem 3 ângulos iguais. Se ele tem 2 lados iguais, ele tem 2 ângulos iguais. E ele pode ser escaleno. 3 lados diferentes e, portanto, 3 ângulos diferentes. Olha, essa minha régua aqui é um exemplo de um triângulo escaleno. 3 lados diferentes e, portanto, 3 ângulos diferentes. E quanto aos ângulos, se o triângulo tiver 3 ângulos agudos, ou seja, que medem menos de 90 graus, ele vai se chamar acutângulo. De agudo, ângulos agudos. Se por outro lado ele tiver um ângulo reto, e portanto os outros 2 agudos, porque senão teria mais que 180 graus, retângulo. E se ele tiver um ângulo obtuso e os outros 2 agudos, obtusângulo. Obtuso, ângulo obtuso. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Por esse motivo, eu não vou ter um triângulo com 2 ângulos retos ou 2 ângulos obtusos, tá? Então, vamos para a primeira questão. Olha, número 17 na sua folha. Um novo modelo de convite de aniversário será confeccionado em uma gráfica. O modelo terá a forma de um triângulo isósceles. O que significa isso? 2 lados iguais e, portanto, 2 ângulos iguais. Assim ou assim. O modelo, um dos seus ângulos internos mede 124 graus. Olha só, se um ângulo tem 124, então tem um ângulo obtuso, ele vai ter esse formato aqui, ó, 124, ó. Esse é o ângulo obtuso. Portanto, os outros 2 serão agudos com a mesma medida. E a pergunta é justamente essa, qual que vai ser a medida? Olha, se você sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é 180, então 180 menos o 124, 10 menos 4, 6, ó. Esses 56 graus estão distribuídos entre os 2 ângulos. Então, eu vou ter 2 ângulos de 28 graus, que é a alternativa A. Fechou? Vamos então para 18. Na 18, a professora de arte pediu que seus alunos recortassem um triângulo com os seguintes ângulos internos: 32 graus, um ângulo agudo, 68 graus, outro ângulo agudo, 80 graus, um terceiro ângulo agudo. Logo, o que ela pediu para os alunos recortarem? Olha, se ela forneceu ângulos, a classificação que eu vou dar é em relação a ângulos. 3 ângulos agudos será um triângulo acutângulo. Alternativa D. 19. Uma calculadora apresentava defeito com a tecla de porcentagem. Ao resolver um exercício sobre juros, o estudante optou por escrever 3% na forma decimal, porque na calculadora ele não podia calcular 3 e apertar a tecla por cento. Então, como é que eu escrevo 3%? Olha que questão simples. Ele quer que você escreva 3% em número decimal. Lembrando que 3% é 3 centésimos. Lembra? O símbolo por cento é em 100. Número de zeros é igual ao número de casas depois da vírgula. Alternativa B. Número 20. Um arquiteto desenvolverá um projeto de galpão.
De acordo com o seu projeto, o galpão será construído em um terreno na forma de um quadrilátero. Olha, primeira informação, quadrilátero, 4 lados. Ele não falou que é um quadrado, então não tem 4 lados iguais. Ele não afirmou que é um retângulo, ele disse que é um quadrilátero e as medidas dos 4 lados formam uma sequência que aumenta de 1 em 1 metro. Além disso, o perímetro é 134 metros. Qual é o segundo menor lado? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho que imaginar que esse quadrilátero vai ser uma coisa 1, agora esse aqui é isso e mais 1 metro, o próximo é esse e mais 1 metro, e o próximo é esse e mais 1 metro, é alguma coisa assim. E como eu não sei medida nenhuma, eu vou chamar o menor lado de x, ele mede x metros, o segundo mede x mais 1 metro, o terceiro mede x mais 2 metros e o quarto lado vai medir x mais 3 metros, porque ele disse que é uma sequência que aumenta de 1 em 1. E eu sei o perímetro, eu sei que somando os lados vai dar 134 metros. Então, eu vou montar a minha equação, que x mais 1 mais x mais 2 mais x mais 3 é igual. E aí vocês têm uma equação, uma igualdade envolvendo letras que representam números. Qual que é a ideia mais fácil? Vamos manter as incógnitas no primeiro membro, um x mais um x mais um x, mais um x, 4x é igual, e vamos jogar os números para o segundo membro. Mais 1 vem para cá, menos 1, mais 2 vem para cá, menos 2, mais 3 vem para cá, menos 3. Agrupando os termos semelhantes, eu sei que 4 vezes aquela medida x equivale a 134 menos 1, 133 menos 2, 131 menos 3, 128. Então, o valor do x é 128 dividido por 4, que vai dar 32 metros. Mas ele não quer o valor do x, ele não quer o valor do menor lado. Ele quer saber o valor do segundo menor lado, que é esse aqui. Então, eu tenho 32 metros mais 1 metro. O segundo menor lado mede 33 metros. Vamos limpar o nosso quadro, não é? Que é a alternativa B. Alternativa B. Então, era um problema que envolvia uma equação, ou 20. E aí, nós vamos ter, então, o número 21. Em uma cantina escolar, um copo de suco custava no mês de fevereiro, custava R$4. Em abril, o preço do produto aumentou 80 centavos, então foi para R$4,80. É correto concluir que o aumento no preço desse suco foi de... Eu posso pensar que 10% de R$4 é 40 centavos, né? E, portanto, 80 centavos é o dobro, aumentou 20%. Ah, mas eu não tenho esse raciocínio, Sandra. Então, você vai montar a sua regra de 3, né? Que 4 está para 100%, assim como os 80 centavos estão para x%. Multiplica cruzado, 4x é igual a 0,80 vezes 100, que você tem a grandeza porcentagem e aqui a grandeza reais. 4x é igual, caminha 2 casas, ao multiplicar por 100 eu caminho 2 casas. X é 80 dividido por 4 e está aqui a sua resposta, 20%. Maravilha. Vamos para 22. Em uma certa mina, há um tipo de trem que retira pedras. São usados 6 vagões com a mesma capacidade de carga e juntos retiram um total de 18 toneladas de pedra. Serão instalados mais 4 vagões.
Se eu tinha 6 e agora instalarão mais 4, eu tenho agora 10 vagões com a mesma capacidade. Nesse caso, qual será a capacidade de carga total de todo o conjunto de vagões? De novo, você tem um problema que envolve uma regra de 3 simples. Por que simples? Porque nós trabalhamos aqui com duas grandezas, duas coisas que dá para a gente quantificar, né? Que é a quantidade de vagões e o quanto que eles vão carregar, né? As toneladas de pedras. Toneladas de pedras. Então, inicialmente você tem 6 vagões que carregam 18 toneladas de pedra. E aí ele acrescenta mais 4. 6 mais 4. Então, agora ele tem 10 vagões e a pergunta é: quantas toneladas de pedra esse conjunto passará a carregar? Então, se eu tenho mais vagões, eu vou poder carregar mais toneladas de pedra. E esse é o primeiro pensamento que você tem que ter. Classificar as grandezas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se eu tenho mais vagão, se eu tenho mais pessoas, se eu tenho mais máquinas, eu tenho mais produção. Então, as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Então, 18 está para x, assim como 6 está para 10. 6 vezes x é igual a 18 vezes 10. X é igual a 180 dividido por 6. X é igual a 30 toneladas. Alternativa D. 30 toneladas. Ah, prof, eu preciso montar. Nós tínhamos visto que a gente pode fazer um atalho aqui. Se eu sei que é diretamente proporcional, eu já vou direto aqui, ó. 6 vezes x é igual a 10 vezes 18. Né? Também posso trabalhar com a simplificação da grandeza ali, posso trabalhar com 3 e 5. Aí cada um vai fazer do jeito que acha mais fácil. Vamos então para a 23. Esse problema 23, ele envolve as propriedades das grandezas. Que provavelmente vocês devem ter visto no grupo 8. Então, ele diz o seguinte, que um pintor criou uma cor de tinta e ele usa cores vermelho, azul e amarelo. Na seguinte proporção, 2 partes de vermelho, 5 partes de azul e 3 partes de amarelo. Então, eu posso dizer que a cor vermelha está para 2 partes, assim como a cor azul está para 5 partes, assim como a cor amarela, eu vou usar ela para representar o amarelo, está para 3 partes. Então, olha, toda vez que ele vai fabricar essa tinta, ele usa 2 partes de vermelho, 5 partes de azul e 3 partes de amarelo. E agora ele quer fabricar 60 litros. Então, ou seja, somando todos os litros de tinta vermelho, mais todos os litros de tinta azul, mais todos os litros de tinta amarelo, ele vai ter um total de 60 litros. É isso que ele tem que fabricar. Então, olha, lembrando que nós temos aqui os antecedentes e os consequentes. Qual que é a propriedade? Se eu somar os antecedentes, eu somo os consequentes. Então, essa quantidade de tinta é 2 mais 5 partes mais 3 partes. Então, eu posso dizer que os 60 litros estão para 10 partes de tinta. E aí eu vou ter uma razão que tem um antecedente e tem um consequente. Então, qualquer uma dessas razões, ó, a tinta vermelha está para 2 partes, assim como 60 está para 10. A tinta azul está para 5 partes, assim como 60 está para 10. E a tinta amarela
está para 3 partes, assim como 60 está para 10. E ele quer saber, na verdade, qual é a quantidade de tinta azul. Então, eu não preciso calcular tudo, ele só quer tinta azul, ó. Então, azul está para 5, assim como 60 está para 10. Posso simplificar? Posso. E aí, A vezes 1 é igual a 5 vezes 6. Olha, ele vai colocar 30 litros de tinta azul. Sandra, mas e se eu bater o olho, olha só, somando as partes, eu entendi que a tinta azul é exatamente a metade de tudo. Maravilha, qual que é a metade de 60 litros? 30. Então, você nem precisa montar tudo isso, se você compreendeu o que o autor do problema pediu. Aqui a resposta é a alternativa D, 30 litros. 24. Em uma indústria, há um total de 4 máquinas que produzem juntas 1.200 peças em um tempo de 6 horas. Uma regra de 3 composta. E esse é o nosso penúltimo exercício. Qual que é a diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? Regra de 3 vocês já entenderam, né? Porque a gente tem 3 informações e vai calcular a quarta. Na regra de 3 composta, você tem mais de 2 grandezas. Esse problema aqui está falando de máquinas que produzem. Esse problema está falando de peças que são produzidas, ou seja, produção. E esse problema está falando de tempo em horas. Então, por isso que é uma regra de 3 composta, porque você tem aqui 3 grandezas. Então, o problema inicia dizendo, olha, há um total de 4 máquinas que produzem juntas 1.200 peças em um total de 6 horas. Todas as máquinas têm o mesmo ritmo. Além dessas, outras 2 serão instaladas. Cuidado, gente, não vão colocar 2 aqui. Mais 2 serão instaladas. Então, se eu tinha 4 e agora eu tenho mais 2, eu tenho um total agora de 6 máquinas. E a pergunta é, quantas peças serão fabricadas em um tempo total de 8 horas? Então, o primeiro passo para resolver uma regra de 3 composta de forma correta é retirar os dados com bastante cuidado. Se eu errar aqui, não adianta eu fazer os cálculos corretos que eu não vou obter a resposta certa. Então, primeiro passo, retirei os dados. Segundo passo, eu vou classificar as grandezas em relação à grandeza que tem a incógnita. Então, eu vou classificar a grandeza máquinas em relação às peças. Depois eu vou classificar a grandeza tempo em horas em relação às peças. Como é que eu vou classificá-las? Indiretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, se quando uma grandeza aumenta, olha, se eu tenho mais máquinas, o que vai acontecer com a quantidade de peças? Se eu tenho mais máquina, eu vou conseguir produzir mais peças. Então, quando eu digo mais, ou seja, se eu percebo que enquanto uma grandeza aumenta, a outra aumenta, eu posso classificar essa grandeza como diretamente proporcional. Por isso que alguns professores gostam de usar as flechinhas. Ele vai colocar 2 flechinhas no mesmo sentido, significando que as grandezas são diretamente proporcionais. Aí esquece as máquinas e vamos para o tempo. Olha, a grandeza tempo aumentou também. Se eu tenho mais tempo, eu também vou conseguir produzir mais peças. Então, tempo e produção também são grandezas diretamente proporcionais. Ah, Sandra, mas sempre vai acontecer 2 diretamente, 2 inversamente. Não, eu posso ter uma grandeza diretamente e uma inversamente. A ideia é classificar todas as grandezas em relação àquela que tem a incógnita. Então, agora para montar a equação, do lado, no primeiro membro eu vou colocar a grandeza que tem a incógnita, exatamente como ela está. 1.200 está para x. E do lado de cá, todas as outras grandezas, uma vezes a outra. As que forem inversamente, eu coloco invertidas. O que quer dizer inverter? De baixo vai para cima, de cima vai para baixo. Como as duas são diretamente, eu vou ter 4 está para 6 vezes 6 está para 8.
E aqui eu tenho uma multiplicação de frações. E na multiplicação eu posso começar simplificando. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, você vai ficar com 1.200 está para x, assim como 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 2, 1 está para 2. E agora é só multiplicar cruzado, né? 1 vezes o x é igual a 1.200 vezes 2. Ou seja, eu conseguirei produzir 2.400 peças. Alternativa E. E a última questão é uma questão de juros simples. Diz que um capital de 1.200 foi aplicado no investimento que rende juros simples, rende aquilo que rende aos juros. Em 5 meses o montante foi de R$ 1.560. Qual é a taxa de juros? Então, olha só, é a questão número 25 dessa nossa folha. Então, você tem lá um capital, que é aquilo que eu aplico, que eu empresto, ou que eu empresto, no valor de R$ 1.200. Que depois de um tempo de 5 meses, rendeu um tanto que fez com que a pessoa tivesse um montante de R$ 1.560. Tá, Sandra, o que rendeu então? Olha, gente, se eu aplico 1.200, agora eu vou lá e tenho 1.560, é porque isso me rendeu a diferença entre o montante e o capital. Então, os juros que eu obtive foi 1.560 menos 1.200, ou seja, eu obtive um juro de R$ 360. E a pergunta é, qual foi a taxa de juros que esse investimento rendeu? Qual é a taxa? Quanto por cento ao mês? Já que o tempo foi dado em mês. E aí vocês aprenderam a fórmula, né, com o professor, que juro é igual a capital vezes a taxa, dividido por 100, vezes o tempo. E a gente vai substituir 360 é igual a 1.200 vezes uma taxa que eu desconheço dividido por 100 vezes 5. Então, você tem uma equação onde a sua incógnita é a letra I. Aqui desse lado uma multiplicação, ó. 360 é igual a 12 vezes I vezes 5. 360 é igual a 60I. E quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, é só pensar, ó, 60 vezes quanto dá I? 6. I é 6% ao mês. E essa era a nossa última questão, alternativa A. Escutem quantas vezes precisarem, vão pausando o vídeo, tentem fazer novamente, peguem outras questões nos grupos 8 e 9 que tem relação com essas que a gente viu, e a ideia é treinar. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficando. Boa sorte na prova!